Senhor se realizará em mim. Obrigado, Senhor. E aplauda bem forte ao nosso Deus, maravilhoso, poderoso, que nos realiza nele e também quer se realizar em nós. Amém? Deus não quer estar desgostoso conosco. Tem pessoas que querem se realizar em Deus, mas não têm o pensamento que Deus também quer se realizar nelas. Amém? Então você tem que entender isso, que Deus quer sim, se importa sim com a maneira que você vive, que você anda, que você pensa. A palavra diz, o salmista, melhor dizendo, orando, ele orou a Deus e pediu a Deus que até os pensamentos dele e as palavras que saíam dos lábios dele fosse agradável diante do Senhor. Para você ver o quanto nós temos que nos comprometer em viver uma vida que agrada a Deus, até com o que nós pensamos, com o que nós falamos, com a maneira que nós tratamos as pessoas, que nós negociamos com as pessoas. Deus, ele sabe de tudo, Deus olha para tudo. A palavra diz que da morada dele, ele olha para todos os homens aqui. E ele conhece todos nós. Nada está nu e patente, nada está escondido, melhor dizendo, aos olhos do nosso Deus. Diz que tudo está nu e patente diante dos olhos daquele no qual nós vamos prestar contas. Já parou para pensar que um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo para prestar conta das suas obras, sejam elas boas ou más? Até das palavras que você tem falado, você vai prestar conta diante do Senhor. Então que possamos vigiar, orar, possamos nos esforçar realmente para viver uma vida agradável aos olhos do nosso Deus. Para que no dia que estivermos lá, estejamos à direita e venhamos ouvir: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Amém? Que possamos ouvir como Jesus ouviu: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouve. O que é me comprazo? Tenho prazer. Deus tinha prazer em Jesus. Que Deus tenha prazer em mim, tenha prazer em você também, porque nós vivemos uma vida de compromisso com Ele, honrando a Ele, fiel a Ele, vivemos realmente na presença de Deus, como Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser o quê? Relaxado? Não, perfeito. Sede perfeitos, porque o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então essa é a nossa missão, cada dia melhorar mais. Deus, eu quero melhorar cada vez mais, ser um ser humano melhor, um servo melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Eu quero ser melhor, porque o Senhor me chamou para ser essa pessoa melhor. Amém? Em nome de Jesus. Pode sentar, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos ouvir aqui a boa palavra de Deus. Deus já está falando através dos louvores, Ele também fala conosco. Hoje eu quero pregar uma mensagem que o tema é muito importante, sobre o medo. Medo, livre-se desse espírito. O medo é um espírito que escraviza muitas pessoas. Em João, nós vamos aqui, abra sua Bíblia comigo, João capítulo 20. Após Jesus ser crucificado, os discípulos se trancaram com medo dos judeus. E olha o que aconteceu. João capítulo 20. Vamos lá. João capítulo 20, o versículo 19 em diante. João 20, versículo 19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, cerrada quer dizer fechada, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ou seja, não era só o medo, era também a perturbação, era o tormento, porque o medo, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de outros espíritos, e um deles é a perturbação, é o tormento, é a fobia. A pessoa começa a ter medo de coisas que não tem lógica, não existe, e aquele medo leva ela a ver o que não é real. Ela vê pessoas perseguindo a ela quando ninguém está perseguindo. Ela vê ameaça onde não tem ameaça alguma. Ela vê perigo onde não tem perigo algum.
Tem pessoas que têm fobia de estar entre outras pessoas como nós estamos aqui. Elas não vêm porque elas têm medo de locais onde muitas pessoas se reúnem. Tem pessoas que não têm essa fé, essa coragem. O medo paralisa elas. O medo faz como fez com os discípulos. Trava a vida delas. Tranca. Impede elas de ter a liberdade. Eu atendi, quando estava na Cristiano Machado, ali no bairro São Paulo, um jovem, que ele falou assim: pastor, depois da pandemia eu fiquei com pânico, que esse pânico me impedia de sair de casa para ir na padaria. Eu tinha medo de sair de casa. Eu fiquei com medo de sair de casa para ir ao supermercado. E Deus libertou ele daquele medo, daquele pânico. Tem gente que até hoje está sofrendo. O medo está fazendo a pessoa ficar como os discípulos aqui, trancadas dentro de casa, com medo. É medo do perigo, é medo da violência, é medo de acidentes, é medo de várias coisas até que não existe. Então eles estavam trancados por causa do medo, o medo dos judeus. E por que eles estavam com medo dos judeus? Porque os judeus perseguiam a igreja de Cristo naquela época. Os judeus faziam barbaridades com os servos de Cristo. Prendia. Então eles imaginaram, se fizeram isso com Jesus, imagina o que vão fazer comigo. Se o nosso mestre, o nosso Senhor, que era respeitado por todo mundo, eles crucificaram, mataram de uma forma tão cruel, não tiveram dó, não tiveram piedade, imagina o que farão comigo. E esse pensamento começou a trazer o medo. Então nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo vai tentar trabalhar na nossa vida da mesma forma, colocando imaginações, pensamentos, que se você não repreender, se você não tomar cuidado, começa a gerar medo em você. Aí vai dizer mais o versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Porque a nossa mente é o seguinte, tem horas que a nossa mente está em paz, está tranquila, está segura, mas daqui a pouco atacam pensamentos negativos à nossa mente e nós ficamos inseguros novamente, perdemos a paz. O medo quer tomar o controle novamente. Aí dá para perceber aqui que na hora que eles viram Jesus, eles se alegraram. A paz começou a tomar conta do coração deles. O medo começou a sair. Mas daqui a pouco o medo, o pânico começou a voltar e Jesus reforçou: paz seja convosco. Então aqui Jesus está nos ensinando que quando o medo tenta tomar o controle na nossa vida, nós temos que ouvir o que a palavra diz, ouvir o que Jesus diz: paz seja convosco. Medo, você não vai me atormentar. Medo, você não vai me parar. Medo, você não vai me travar. Quantas pessoas são chamadas para estar, não vou dizer que aqui é um palco, que aqui é um altar, mas elas não foram chamadas para estar na plateia. Elas foram chamadas para estar na linha de frente. Só que elas têm medo. Medo de falar em público. Medo de falar das ideias que Deus colocou no coração dela. Ontem um amigo, ele sentiu de Deus de falar. Ele até falou comigo, nós estávamos almoçando. Aí ele falou assim: o senhor viu um casal que estava do lado? Eu falei: não percebi. Pois é, tinha um casal perto da gente. E Deus falou no meu coração para chegar naquele... no cidadão, apertar a mão dele e falar para ele que Deus era com ele, que Deus ia restaurar a vida dele. E eu não fiz. Eu entendo que o medo impediu de ele fazer. Quantas coisas que o medo nos impede de fazer. Imagina que coisa bonita seria se ele fizesse assim. O que Deus poderia fazer na vida daquele cidadão, talvez seria até uma resposta de Deus para aquele casal, para aquela família. Mas o medo o impediu de fazer aquilo que Deus o enviou para fazer, o chamou para fazer. Nós temos que tomar muito cuidado com o medo, porque o medo pode, além de nos impedir de fazer o que Deus nos chamou para fazer, nos trazer grandes prejuízos. Aí vai dizer mais o seguinte aqui para nós. Disse-lhes, pois, Jesus, versículo 21, outra vez,
paz seja convosco. Então aqui está o segredo de você vencer o medo, a perturbação e qualquer mal. Ouvir Jesus outra vez, e outra vez, e outra vez. A palavra diz que o medo, uma das razões do medo entrar no coração das pessoas é por não ouvir a voz de Deus. Provérbios 1:33, coloca para nós aí, por favor. Segura em João, não terminamos não. Vamos voltar. João capítulo 1, versículo 30, João não, Provérbios 1:33, desculpa. Mas o que me der ouvidos, o que vai acontecer com essa pessoa que der ouvidos a Jesus? Habitará seguramente e estará descansado do temor. Os discípulos estavam temendo o quê? O mal. Quem era o mal? Os judeus, que estavam cheios de demônios, apesar de não aceitarem essa verdade, estavam cheios de espíritos de morte, cheios de maldade, de inveja e de tudo que não presta, e querendo fazer maldade com quem não estava fazendo maldade alguma, com quem estava fazendo só o bem, não estava fazendo nenhum mal. Ou seja, isso é porque eles estavam deixando de ouvir a voz do Senhor para ouvir outras vozes. Quando você deixa de pensar no que a palavra diz, de ouvir o que Jesus diz, para ficar ouvindo más notícias, para ficar ouvindo o que disse e não me disse, ameaça daqui e dali, você vai ficar como os discípulos aqui, travado na vida, trancado com medo, paralisado por causa do medo, calado quando gostaria de falar. Você vai se sentir uma pessoa presa na vida, e Deus não quer que você seja assim. Onde há o Espírito do Senhor, há o quê? Liberdade. Mas onde há o espírito de medo, a pessoa não tem liberdade, ela não tem paz. Ou seja, o medo é fruto de não darmos ouvidos à palavra de Deus, à voz do Senhor. Aquele que me der ouvidos habitará seguramente, estará descansado do temor do mal, não vai temer o mal. Ainda que ameacem a pessoa, ela não vai temer. Eu até coloquei aqui algumas passagens que Jesus, ele não tinha medo das ameaças, das autoridades da época. Um episódio que nós vamos ver aqui é em João, volte lá em João, daqui a pouco nós vamos voltar no 20, tá? Eu não terminei. João capítulo 11, vamos lá. João capítulo 11, o versículo 7 em diante. João capítulo 11, o versículo 7 em diante. Depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Mais uma vez eles mostram o que aqui? Insegurança, medo, perturbação, sofrimento por antecipação, ansiedade. Aí Jesus dá uma lição para eles aqui que serve para nós. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há o quê? Luz. Essa luz aqui, Jesus estava fazendo uma analogia, porque tem pessoas que têm medo do escuro, sim ou não? De dia a pessoa está tranquila, mas começa a vir à noite, a pessoa começa a ficar com medo. Tem um nome desse medo, que eu não lembro qual que é. O medo do escuro tem um nome desse tipo de medo. Tem gente que tem, eu tinha muito medo. Eu não ia, por exemplo, ao banheiro à noite sem acender a luz, eu tinha que acender a luz. Eu tinha um medo, um pânico. Mas eu não tinha medo só do escuro, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo até da minha sombra. Eu tinha medo até dos meus passos quando arrastava no chão assim. Eu lembro, eu indo para casa às vezes sozinho, antes de me converter, à noite, meia-noite, não sei que hora da madrugada, e a minha mente ficava acelerada com um monte de pensamento de que ia acontecer isso, aquilo.
E às vezes eu arrastava o pé sem querer e olhava com medo, e não era nada, era meus próprios passos. Então tem pessoas que têm medo de tudo, têm medo do escuro. E como que eu venci esse medo? Desafiando esse medo. Todos os dias, meia-noite, eu saía do meu quarto e no escuro eu ia para a sala para orar, todo arrepiado com medo, mas ia. Medo, você não vai me vencer. E eu comecei a combater esse medo. Comecei a desafiar esse medo. Comecei a resistir esse medo. A palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que você tem que fazer. Você tem medo do quê? Ah, pastor, tenho medo disso. Então começa a confrontar esse medo. Eu vou fazer, eu posso. Eu vou assumir o domínio. Eu vou assumir o controle da situação. Eu tenho medo de falar em público. Comece a falar. Eu tenho medo de apresentar as minhas ideias. Comece a apresentar. Sua mente vai tentar puxar você para trás. O diabo vai tentar mostrar pessoas para você que não se agradaram muito do que você falou. Pessoas que vão zombar de você. Não se desestabilize. Continue. Siga o foco, siga o plano. Você vai chegar lá, você vai conseguir em nome de Jesus. O que você não pode é retroceder, o que você não pode é recuar. Então andar de dia aqui é andar no entendimento da palavra, andar na revelação da palavra. Ou seja, quem tem a palavra está andando de dia. Sempre coloque uma palavra diante de você. Sempre coloque uma palavra no seu coração, no seu pensamento, diante dos seus olhos. Você vai estar andando de dia se você andar naquela palavra. A mente vai tentar desviar você dela, mas você volta para ela. Então eles estavam aqui com medo, novamente, aqui eles já estavam com Jesus com eles, presente, mas mesmo assim estavam com medo. Senhor, acabaram de tentar matar o Senhor lá, tentaram apedrejar o Senhor vai voltar para lá? E Jesus então mostra que não tinha medo dos homens, não tinha medo das ameaças, não tinha medo da violência, porque ele sabia que o que estava com ele era maior, que quem o guardava, quem cuidava dele, quem o protegia era maior. É o que você tem que aprender a crer. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você está guardado, você está protegido e não tem como a segurança de Deus falhar. A palavra diz que ele acampa o anjo dele ao redor daqueles que o temem e faz o quê? O livra. A segurança do nosso Deus é mais poderosa do que a segurança americana, que usa de toda inteligência que você fica boquiaberto. Tentaram matar várias vezes já o presidente dos Estados Unidos. Ontem mesmo foi uma outra tentativa. Não conseguiram. Tem lá o serviço secreto americano, a segurança, que é muito forte, mas falha. Por mais que tenham muita inteligência, muita tecnologia, muito preparo, uma hora falha. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127. Se Deus não proteger, meu irmão, uma hora falha. Então, louvado não é a segurança americana, não. Louvado seja Deus. Porque se Deus retirar a proteção, pode ser a segurança mais preparada da face da terra. Vai cair. Vai acontecer alguma coisa e vai falhar. Mas a segurança de Deus não falha. Deus, ele não dorme. O Salmo 121 vai falar isso para nós. Deus fica triste quando nos vê temendo, porque é como se disséssemos para Deus assim: Deus, eu não creio no Senhor, eu não creio que o Senhor me guarda, que o Senhor cuida de mim. E isso ofende a Deus, porque não é verdade. A verdade é o que a palavra diz. Olha o que diz o Salmo 121, que salmo poderoso é esse salmo aqui. Quem tem medo tem que se apegar a essas palavras aqui de Jesus, ouvir mais a palavra de Deus, parar de ficar ouvindo má notícia. O justo não teme más notícias, não tem o que temer quando Deus está com você. Salmo 121, versículo 1 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Estou em perigo. O que eu vou fazer agora? Às vezes nos sentimos assim, sem saber para onde ir, sem saber do que fazer, precisamos de socorro. Estamos no território do inimigo e parece que estamos à mercê do inimigo, ele está nos caçando para nos destruir. Mas tem um Deus que vem nos resgatar. Aconteceu nessa guerra aí contra o Irã, de alguns caças americanos serem abatidos e cair no território do inimigo, e eles serem resgatados por outros soldados.
Teve um que quase o inimigo conseguiu capturar lá os soldados americanos. E se conseguissem, para eles era um triunfo, que eles podiam pegar aqueles soldados americanos como moeda de troca, para fazer negociação para acabar com a guerra. Mas os outros soldados lá invadiram o território, arriscando a vida, e resgataram lá aqueles soldados. Então assim é o nosso Deus. Deus não nos deixa à mercê do inimigo, para o inimigo fazer conosco o que quiser, nos manter reféns. Pelo contrário, ele vem para nos resgatar, ele vem para nos socorrer, ele vem para nos tirar do perigo. Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então acredite, você está em perigo, Deus vai te socorrer. Pastor, eu estou correndo perigo no meu local de trabalho, tem uma pessoa lá invejosa, uma pessoa que eu não sei o porquê não gosta de mim, que está tentando de tudo para puxar o meu tapete. Descansa, meu irmão, no Senhor. Descansa. A palavra diz isso. Pastor, dá para ver no olhar da pessoa que a pessoa não gosta de mim, que ela me evita. Já ouvi falar que ela está tentando de todo jeito para me acabar comigo. Descansa no Senhor. Pastor, fiquei sabendo que o macumbeiro lá do bairro, o feiticeiro, está fazendo um trabalho contra a minha vida. Descansa no Senhor, vai perder tempo, pode fazer o trabalho que quiser. Ah, vai levar o meu nome, o nome da minha família para a boca do sapo. Por que não leva para a boca do leão? Sapo é fácil, qualquer pessoa pega sapo, leva na boca do leão lá, quero ver. A pessoa teme essas coisas, não tem que temer. Isaías 41, versículo 10, não temas porque eu sou o quê? Contigo. Não te assombres porque eu sou o quê? Se Deus falou isso, porque nós vamos enfrentar situações que vão tentar nos causar medo, pânico, nos deixar assustados, assombrados, mas voltemos o nosso coração para a palavra, voltemos os nossos ouvidos para a palavra. Jesus disse outra vez, Jesus está falando, e aí você ficou ouvindo muitas vozes, e aí deixa o medo tomar conta do seu coração. Olha que declaração poderosa, o versículo 3, não deixará vacilar o teu pé, Deus não vai deixar você cair, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda, Deus é o seu guarda, Deus é o meu guarda, você tem um guarda, irmão. Quando era criança eu ouvia falar, vou acender a vela para o anjo da guarda. Quem já acendeu vela para o anjo da guarda? Pelo amor de Deus, você não está acendendo mais vela para o anjo da guarda não, né? Porque o seu anjo, ele já tem luz própria, ele não precisa de vela. Nós temos um anjo da guarda. Deus envia os anjos dele para nos guardar. A palavra diz que ele acampa o anjo dele ao redor daqueles que o temem e os livra. Quer dizer, se ele acampa o anjo dele ao redor, esse anjo é o quê? Anjo da guarda, é o anjo que protege. É o anjo da proteção. Diga, eu tenho anjos que me protegem. Mas se você não crê, você vai temer. Não tem força maior do que a força do nosso Deus. Então ele não vai deixar o seu pé vacilar, ele vai te guardar, ele é o guarda do povo dele. Israel é povo de Deus. Eu sou povo de Deus, você é povo de Deus. Ele nos guarda. Não é qualquer um que nos guarda, não. Ele próprio vem para nos guardar. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia. O sol aqui representa as provações da vida, e são muitas. Dificuldades, batalhas e mais batalhas. Que vêm para te molestar, para acabar com a sua vida. Não vai conseguir. Podem tentar o que for contra você. Não vai prosperar, nem a lua de noite, são as trevas, também não vão te destruir. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para? Desde o início de quando Ele permitiu você ser colocado aqui na terra, até o último dia da sua vida aqui. Deus te guarda, Deus te protege, Deus te livra. Agora você tem que andar na presença dEle, você tem que temer a Ele, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor de qualquer pessoa e os livra? Não, ao redor daqueles que o temem. Eu já recebi cada livramento na minha vida. Eu lembro uma vez, eu tinha moto nesse tempo, a Denise fazia
um curso de auxiliar ou era técnico de enfermagem, Denise? Está por aí ou foi comprar comida para o almoço, né? Porque a Denise, ela abre culto, ela prega, ela cozinha, ela cuida de casa, ela cuida do marido, ela cuida de tudo. Ela fazia um curso de técnico de enfermagem. Era técnico ou era auxiliar? Eu sei que ela fazia esse curso e eu tinha uma moto que eu ia buscar ela no curso, quando terminava a noite. E uma vez ela estava fazendo estágio em um hospital chamado Anchieta. Aí eu fui buscá-la no hospital, ela subiu na moto, fomos, aí tinha uma pizzaria no meio do caminho, que nós gostávamos de comprar pizza, que era até de um obreiro da igreja, de uma igreja da graça lá da região de São Bernardo. E aí compramos a pizza. Quando eu fui sair, eu vi 2 jovens. Na hora eu pensei, vão assaltar. E não era pensamento errado não, era realmente, eles estavam ali para nos assaltar. E eles anunciaram um assalto. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus, porque foi inspiração de Deus, amém, pessoal? E Deus me usou para evangelizar eles. Eles desistiram do assalto. E com a mão no gatilho, assim, com um revólver apontado para nós. Sai fora, sai fora. A Denise ficou impressionada. E às vezes ela fala comigo, Fernando, que nunca aconteça de um dia um assalto eu estar com você, porque eu sou meio desesperado, eu vou gritar e graças a Deus até nisso Deus fez ela manter a calma. Tem gente que desespera, pessoal, na hora. E pode acontecer uma tragédia. Uma outra vez foi na igreja. Eu lá no altar orando, estava fazendo um propósito, terminou o culto, eu lá de joelhos orando. Era uma igreja bem pequenininho o salão, altar bem pequenininho também, menos da metade desse primeiro, que tem 2, mas bem pequenininho, um quadradinho bem pequeno. Eu ali orando a Deus, orando, entrou um cidadão de capacete para assaltar, subiu no altar. E aí, pastor? E aí? Dá o dinheiro. Você está maluco, rapaz? Que dinheiro? Desse jeito eu. Tem dinheiro nenhum aqui não, rapaz. Eu vou mandar descer fogo em você aqui. Aí comecei lá a discutir com o ladrão na hora do altar lá, e sei que depois ele se arrependeu, pediu até perdão e saiu correndo. E o pessoal já tinha chamado a polícia a polícia chegou. Aí para relatar para a polícia o que aconteceu, e ele tem que relatar lá para a corporação dele. Ô, Copom, é que aconteceu isso, e o pastor orou aqui e o humilhante foi embora. Já está resolvido o caso já. Mas não vai fazer isso. Então foi Deus que deu o livramento, amém, pessoal? E tantos outros que Deus já deu, só contar aqui, meu Deus do céu, a gente vai ficar contando aqui só livramento que Deus deu. Porque Deus protege, Deus guarda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então você tem que temer a Deus. O que é temer a Deus? Respeitar a palavra de Deus. Quem respeita a palavra de Deus não tem o que temer. Voltando aqui para João capítulo 20, vamos lá? João 20. Os discípulos estavam então trancados com medo dos judeus. Em versículo 21 diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Quer dizer, não é para vocês ficarem parados, trancados, não. Eu quero vocês lá fora pregando a palavra. Ah, mas tem lá o perigo, tem a ameaça, lá tem o leão, lá tem isso, falaram que se a gente pregar, vão nos prender, vão fazer conosco o que fizeram com o Senhor. Nada disso. Vai, eu sou com vocês. Não temas. Então nós não podemos ficar dando ouvidos ao que estão falando por aí. Vão perseguir, vão prender, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Quero nem saber, irmãos. Nós temos que fazer o que Deus nos mandou fazer, porque Ele é a maior autoridade que existe nos céus, na terra e embaixo da terra. Não existe poder maior do que o poder do nosso Deus. Não existe autoridade maior do que Ele. Mas o importante é esse, é você ouvir outra vez. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Versículo 22, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o quê? Eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo. O medo habita no coração da pessoa que ainda não recebeu o Espírito Santo. Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o medo tem que sair. Não tem condições do Espírito Santo e o medo habitar no coração da pessoa. Não tem condições. Porque Deus não nos deu espírito de medo, é o que vai dizer para nós aqui em 2 Timóteo, abra lá comigo, capítulo 1.
Você está em João, aí vai passar Romanos, Coríntios, não, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Está bem lá na frente. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha que coisa bonita aqui. Porque Deus não nos deu o espírito de quê? De temor. Esse temor aqui é o medo, é a fobia, é o pânico. Mas de quê? De fortaleza e de amor e de o quê? De moderação. Tem uma tradução que diz assim: pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então o Espírito de Deus nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. O medo é um espírito, e esse espírito chamado medo escraviza as pessoas. Um pouquinho na frente é a primeira carta de João 4, vamos lá? Vai lá na frente, lá, bem no finalzinho. Se você abrir em Apocalipse e voltar, Judas, 3ª de João, 2ª de João, 1ª de João, fica mais fácil ainda. 1ª de João, capítulo 4. O versículo é o versículo 18. No amor em Deus, que Deus é amor, não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o quê? O temor, o medo. Porque o temor, o medo, tem consigo o quê? A pena. Escraviza a pessoa, oprime, engana, prende, rouba a liberdade, o talento, os dons, faz a pessoa passar pela vida na plateia quando ela para estar brilhando no palco. E o que teme não é perfeito em quê? Em amor. Então, o medo é sinal de que a pessoa não está ouvindo a voz de Deus, porque aquele que dá ouvidos à voz do Senhor habita seguramente e não teme o mal. O medo é sinal que está faltando a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, porque Deus não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de poder. E o medo é sinal que está faltando o que no coração da pessoa? Deus, que Deus é amor. Se o verdadeiro amor lança fora todo medo e eu estou com medo, está faltando o quê? Deus. Eu estou deixando outras coisas tomar o lugar de Deus no meu coração. Então tem que expulsar isso. Mas tem coisas que não precisa nem de você fazer. O próprio Deus automaticamente, quando você o recebe, faz. O perfeito amor lança fora, expulsa todo medo. Só de você encher o seu coração da palavra, encher o seu coração, a sua mente, tudo que há em você, da presença de Deus, do Espírito Santo, o que vai acontecer com o medo? Vai sair. Você acha que quando Jesus os encheu com o Espírito Santo, como disse ali, em João capítulo 20, versículo 22, recebei o Espírito Santo, vocês acham que quando Jesus soprou sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo, o medo continuou? Não. Nós vemos que eles não continuaram trancados, eles saíram. Eles foram por todos os lugares que Jesus mandou e anunciou o Evangelho, com ousadia. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai entender. Com perseguição, Pedro foi preso, Tiago foi morto à espada, só que eles não pararam, nada parou a igreja do Senhor. Ela só cresceu, avançou e avançou e avançou, está avançando até hoje e vai continuar avançando. Porque nada pode nos parar, o medo não pode nos parar, o mal não pode nos parar. Amém? Então fique no seu coração essa palavra. Para terminar, vamos em Jó capítulo 3. O medo atrai o mal para a vida da pessoa. Por isso que você não tem que temer. Tem até um livretinho que eu aconselho você ler, do missionário R.R. Soares, que é muito bom. Diz assim o nome do livro: Medo, feche essa porta. Medo, feche essa porta. Se você pegar para ler, eu acho que em menos de 1 hora você lê esse livretinho.
Onde tem? Você depois entra no site do Shopping do Povo, que você deve encontrar lá. Pague lá o frete, vale a pena. Compre, invista em conhecimento, em sabedoria. Isso vai ajudar a fortalecer a sua fé, fortalecer a sua comunhão com Deus. Jó, capítulo 3, o versículo 24 em diante. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque eu temia, me veio. E o que eu receava, olha o que o medo faz. Atrai o mal para a vida da pessoa. Você tem medo do quê? Ah, pastor, tenho medo do câncer. Repreenda. Isso vai atrair. Não é que você vai ficar, mas o medo pode atrair esse mal para a sua vida. Pastor, eu tenho medo de ser traída. Começa a repreender, porque esse medo pode atrair a traição. Pastor, eu tenho medo de perder tudo e ficar sozinho. Começa a repreender. Isso é um espírito. Jó está dizendo, o que eu temia me veio. Ele temia o quê? Perder tudo. E perdeu. Ele temia perder os filhos. Perdeu. Ele temia ficar doente. Ficou. Então, repreenda o medo, porque o medo traz consigo o castigo. Pena quer dizer castigo. Nós vimos isso lá em 1 de João 4. O medo traz consigo a pena, o castigo. Deus, eu não aceito mais o medo no meu coração. Eu quero a fé, eu quero a coragem. Essa questão do medo é tão séria, e impede as pessoas de avançar, de conquistar na vida, que o Senhor disse para o Josué: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Se esforce. Tenha muito bom ânimo, não pasme. Josué 1,9, coloquei para nós. Josué 1,9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por que você não tem que temer? Finalzinho, diga, porque Deus é comigo por onde quer que eu andar. E se você andar pelo vale da sombra da morte, você vai dizer igual a Davi, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sou muito forte, eu sou muito bonito, sou muito famoso, é isso? Porque tu estás comigo. Salmo 27, o Davi disse, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, a quem temerei? Ele sabia quem era o Senhor, pessoal. Quem conhece o Senhor não teme. Quem conhece a grandeza do seu Deus não teme. Está aí, o Senhor é a minha luz. Ele ilumina o meu caminho. Ele é a minha salvação. Se eu estiver em perigo, Ele não vai me deixar à mercê do perigo, do mal. Ele vem para me salvar. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Ele é a força maior. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, que são muitos, e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, o que aconteceu com eles? Tropeçaram e caíram. Eles que foram pegos na armadilha que eles armaram para mim. 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Que confiança, pessoal, em Deus. Não na capacidade dele, não na força dele, mas na capacidade e na força de Deus. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. É bonito esse salmo também. Continue. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Não pode ser preguiçoso, tem que buscar Deus na palavra, meditar, ouvir mais uma vez e mais uma vez, encher o coração de Deus, do Espírito Santo, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. E você vai contemplar, se você buscar de todo o coração, e aprender no seu tempo. Ele vai ensinar você a ser ousado, você não temer nenhum mal, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, um lugar inabalável. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo, no seu tabernáculo cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor, eu vou me alegrar.
Ah, mas a batalha está grande, mas Deus está comigo nessa batalha. O Senhor dos exércitos está comigo. Sua mente vai tentar te enganar. Ah, todo mundo te deixou, ninguém é com você. Mentira. Ô mente, você está tentando me enganar. Sofisma. Sabe o que significa sofisma? Raciocínio falso. É um pensamento que parece verdadeiro, mas não é. E é isso que engana muita gente. Paulo ensina a igreja a anular sofisma e levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Não deixa a sua mente tomar o controle da coisa. A palavra que tem que tomar o controle. Você que tem que tomar o controle. Amém? Você que tem que governar sua mente, seus sentimentos, suas ideias, tudo. Não deixa sua mente tomar conta, senão você fica todo perdido, cheio de medo, travado na vida e não consegue vencer. Aí fica como Jó. O que você vai temer vai vir e o que você receia acontece. É igual a fé. A fé, ela atrai o que para a vida da pessoa? A bênção. A fé chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Então o medo é uma fé contrária, que atrai também o mal para a vida da pessoa. Por isso que quando você temer, você tem que o quê? Repreender aquele medo. Às vezes do nada vem um medo que vai cair alguma coisa na sua cabeça, que a ponte vai cair, que um desastre, está amarrado, isso aí tem que repreender, isso é coisa da mente. Não pode aceitar isso não tem que se conformar com esse mundo, senão você vai ver perturbado na vida. Nunca vai descansar. O versículo 26 de Jó 3 diz, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o quê? Perturbação. Só quem tem medo sabe como é ruim. Eu sei porque eu já sofri muito por causa de medo. Hoje, graças a Deus, não sofro mais com isso. Mas já sofri demais. Tinha medo de dormir sozinho. Se ouvisse que alguém morreu, então, meu Deus do céu, eu tinha medo de morto. Minha mãe brigava comigo por isso. Menino, morto não faz mal para ninguém. Quem faz é vivo. Você tem que ter medo é de vivo. Mas isso não entrava na minha cabeça. Aí chegava a noite, um calor danado, eu pegava o cobertor, me cobria até a cabeça e ficava lá com medo, e o demônio oprimindo. O pânico era tão grande que eu às vezes ia correndo para o quarto da minha mãe. Mãe, deixa eu dormir com a senhora. Ela não deixava não amolecia não. Ah, pro teu quarto, é teu pai que está lá. Aí pronto, né? Eu falo que é meu pai, eu não conheci meu pai, saber se meu pai está vivo ou está morto, onde de acho que estava. Aí não ajudava nada a situação, só piorava. Eu tinha que vencer o medo na raça. Foi fácil não. Mas glória a Deus eu consegui. Amém? E você vai conseguir também. Porque Deus é contigo. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra? Não permita mais o medo te controlar, te dominar. Não permita mais o medo fazer você ficar trancado. Tenha liberdade. Para a liberdade Cristo nos libertou. Eu vou servir aqui o pão e a água desse propósito que nós estamos fazendo, em nome de Jesus. E está aqui, traz aqui para